Vamos abrir em Isaías capítulo 12 e nós vamos falar sobre atitudes do cristão diante da graça de Deus. E o texto bíblico diz assim: orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que nos dá da sua graça, do seu amor. O Senhor é o Deus, ó Pai, que opera nas nossas vidas de maneira verdadeira. E eu imploro para que agora o Senhor nos ensine um pouco mais. Em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor, ela é abundante ao nos falar de uma obra de Deus reservada desde a eternidade para a nossa salvação. Obra essa que gerou esperança no povo de Deus durante toda a sua história. Eles sempre aguardaram isso e aguardaram com alegria. Nesse texto, Isaías, considerado o maior dos profetas do Antigo Testamento, nos 12 primeiros capítulos, ele está fazendo profecias e orientações referentes ao povo de Israel e à cidade de Jerusalém. No capítulo 11, nós encontramos o autor apresentando o Messias como o descendente de Jessé, que haveria de trazer a consumação da esperança reservada por Deus a seu povo. Tudo isso deve ocorrer num tempo que é tratado no texto como aquele dia. Esse capítulo 12 é um poema, como é muito comum na literatura hebraica, com duas estrofes bem definidas, onde vemos Isaías mostrando requisitos mediante a graça recebida. A expressão naquele dia não se refere a um dia qualquer, mas no original denota um tempo específico. E esse tempo, naquele dia, é o tempo caracterizado pelo cumprimento messiânico, como também pelo povo de Deus, nesse período, tendo uma postura que diferencia dos demais, diante desse tempo de Deus reservado para o Messias. Nós vivemos esse tempo e somos esse povo admoestado pela profecia de Deus. Somos aqueles que experimentamos de Deus a sua graça, que nos salva e que nos capacita a ser e viver como povo de Deus em meio a outros povos. Somos aqueles que, desafiados por Deus, nós vivemos segundo os seus próprios desafios para nós. E Deus tem desafios grandiosos para nós nesses últimos dias. E nós precisamos aprender a ver os desafios de Deus sem perder a visão da graça de Deus que vem junto. E devemos ter uma atitude correta à luz disso tudo. E eu creio que a primeira coisa que o texto nos mostra e que é importante que vejamos é que nós, como povo de Deus, temos que ter uma oração que nasce da consciência, não do problema ou do somatório das dificuldades que possam estar ocorrendo ao nosso redor, mas que haja uma oração que nasce da consciência da misericórdia de Deus para conosco. Diz o texto: orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor,
porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Orarás assim. No verso de número 4 diz o texto, e direis. É a mesma palavra que está se referindo à oração. O que diferencia a sua tradução é o sentido da expressão no verso 1 e no verso de número 4. Mas a motivação é o que nos importa, que nós oramos para dar graças a Deus. O que nós temos aqui é uma oração que tem como base o agradecimento. Quando olhamos para a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, chamada oração dominical, onde Jesus pega os seus discípulos e diz, olha, vocês vão orar desse jeito. Ele diz que a primeira coisa que devemos fazer é exaltar ao Pai, dizendo, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Aqui o texto, ele diz, olha, nós oramos porque ainda que tu tiraste contra mim. A Bíblia, ela nos revela que o pecado do homem suscita a ira de Deus, o juízo de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, verso de número 18, ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O mesmo apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, verso 6, ele diz, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por quê? Porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. A mesma escritura que nos mostra o Deus justo, nos mostra o Deus de misericórdia. A tua ira se retirou e tu nos consolas. O Senhor me consola. A escritura também ensina isso. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 9, ele diz, porque Deus não nos destinou para a sua ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. E o próprio Isaías, no capítulo 30, verso 18, ele diz que o Senhor espera, por isso o Senhor espera, para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados todos os que nele esperam. Esta mensagem da Escritura era a mesma motivação que levava àquela oração que encontramos em Isaías capítulo 12. Porque ainda que tiraste contra mim, ainda que seja tu, Deus justo, o Senhor se mostra como um Deus que consola, um Deus que retira a ira, um Deus que age com misericórdia. Esse Deus que nos consola é um Deus que nos consola com esperança. Ele não nos consola com coisas fúteis, mas com esperança de coisas que são para sempre eternas, que são alcançadas única e exclusivamente na intimidade dele. Salmista Davi, no Salmo 119, o salmo mais longo que nós encontramos na Bíblia, no verso 50, ele diz, o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Algo do Senhor o consola. O mesmo autor, Isaías, capítulo 51, no verso 2, ele diz, eu sou aquele que vos consola. Essa é a palavra de Deus através do profeta. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Mas Deus se apresenta como aquele que consola. No capítulo 68, Isaías vai nos dizer, trazendo a palavra do Senhor, que Deus nos consola como uma mãe. E Deus diz, assim eu vos consolarei. Qual é a maior consolação que Deus reservou para nós? O seu povo. Ele mesmo. Deus é a manifestação da sua própria misericórdia para conosco. No verso de número 2 de Isaías, que lemos agora, capítulo 12,
diz: eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Essa é a oração do que confia em Deus como Salvador. Essa é a oração que Deus deseja encontrar no meu e no seu coração, que cremos nele como nosso Salvador. Salvador nosso, através dele mesmo, pelo amor dele. O testemunho de Isaías a respeito de Deus, a respeito desse Deus que é Salvador, ele traz as palavras do Senhor que diz, capítulo 43, verso 11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. O que posso confiar, ou o porquê posso confiar e não temer? Porque Deus é a minha força. Uma das maiores virtudes do cristão é promovida pelo próprio Deus, quando nos dá consciência da nossa fraqueza. Força. Nenhum privilégio é maior do que o poder depender de Deus, tê-lo como a nossa força. A ideia aqui é daquele que com poder sustenta. O Senhor é a minha rocha, diz o salmista no Salmo de número 18. A minha cidadela. Ele é o meu libertador. Ele é o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. Deus é o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Mas ele também, além de ser a minha força, esse Deus é o meu cântico. Ou seja, ele é o único motivo da minha oração de adoração. E isso é suficiente. Momentos de ansiedade, dificuldades, problemas que enfrentamos na vida, às vezes dizemos que nós não estamos tendo motivação para adorar a Deus. Contudo, o que a Escritura está nos ensinando é que Deus, Ele mesmo, deve ser o nosso motivo de cântico. Ele deve ser suficiente. Mesmo que não existisse nada mais de bom, Ele é suficientemente bom e maravilhoso demais para que eu o adore, porque a sua misericórdia me concedeu a salvação e consola o meu coração. A adoração também é vista nesse texto de Isaías, capítulo 12. Uma adoração que exalta a Deus e proclama a sua verdade. Direis naquele dia, o texto está dizendo, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai conhecidos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, exulta e jubila. Que sequência fantástica de motivos pelos quais nós estamos ou devemos estar na presença de Deus, o adorando e exaltando e proclamando a sua verdade. A adoração cristã, ela tem dois propósitos bem definidos. O primeiro deles é proclamar a verdade, o próprio Deus. É exaltar a Deus. É expressar os seus atos, as suas palavras, os seus gestos, aquilo que Deus é. Como nós exaltamos a Deus? Dando graças a Deus. O texto diz, dai graças ao Senhor. O Salmo de número 100 diz, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Nós agradecemos a Deus. Nós invocamos o nome do Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, Salmo 105. Nós exultamos e jubilamos, como diz o verso 6, com grande alegria. Sabe por quê, queridos? Porque Deus é o Deus que até mesmo quando existe um tempo de tristeza, é um Deus que me restitui a alegria, e a alegria que Ele nos restitui é da salvação. Salmo 51, verso 12 diz, restituiu-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário.
como é maravilhosa essa obra de Deus. E nós exaltamos ao Deus por todas essas coisas, mas também proclamamos a Ele. Cantai louvores ao Senhor, diz o verso 5, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Queridos, momentos de calamidade é momento que o povo de Deus tem para fazer com que os outros consigam ver um Deus que eles não estão conseguindo ver. Nós, homens, temos o hábito de olhar para as dificuldades ao ponto de perdermos a noção das coisas maravilhosas e grandiosas que existem ao nosso redor. E a principal delas é o próprio Deus. E é justamente nesse tempo que a igreja do Senhor Jesus tem que proclamar, adorar, glorificar, ter esperança, se colocar na presença de Deus, testemunhar isso aos outros. Cantai louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. E saiba-se isso em toda a terra. Tornar manifestos os teus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Olha que sequência de informações que o texto de Isaías nos traz. Quando nós proclamamos a Deus e a sua verdade, nós estamos de uma maneira especial, exaltando a Deus. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecida entre os povos os seus feitos. Esse texto nós encontramos lá atrás em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 8. Amados, quando nós exaltamos a Deus, contemplando a Ele apesar de todas as circunstâncias, o fazemos em oração, na certeza de que é Ele quem nos sustenta com a sua força, é Ele quem nos salva com a sua misericórdia, e é Ele quem continua operando e nos dá o privilégio de continuarmos adorando a Ele e proclamando-o àqueles que ainda não têm essa esperança e paz. Quando falamos de Deus às pessoas, nós estamos fazendo com que elas saibam que realmente cremos em Deus. E isso, amados, é adoração cristã. Que o Senhor, em sua grandiosa, maravilhosa, excelsa bondade, nos ensine a viver assim na sua presença. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Oremos. Ó Pai, fortalece a nossa vida na tua presença. Abra os nossos olhos para que contemplemos ao Senhor e vejamos a sua beleza, a sua formosura, a sua divindade, e estejamos assim glorificando o Senhor pelo que o Senhor é. Mas, ó Deus, abra os nossos olhos para vermos que o Senhor continua sendo zeloso e que o Senhor cuida de nós. E dê a nós a oportunidade de falarmos do Senhor àqueles que não conhecem a esperança. Usa-nos para o teu louvor e para o testemunho do teu nome, em nome de Jesus. Amém.